Sejam muito bem-vindos, Carnavalopinhos. Eu sou o Patinhas. Esse é o episódio 7 que nós escalamos nosso time para rodada 7. Caramba, coincidência, mas não. Vou falar da última rodada, 84 pontos. Muita beleza. Como todos erramos o capitão, acho que quem ele foi brincando, mas a gente colocou Dino, colocamos Arthur, colocamos Gans, que criou uma base muito sólida. Conseguimos colocar ainda o goleiro do Grêmio, que conseguiu garantir o SG. Com isso, nosso time teve uma rodada muito tranquila. Voltamos às boas graças da torcida. Muros já foram limps, não estão mais pichados. E conseguimos ganhar 3 cartoletas que são importantes, porque quem dera eu tivesse dinheiro para essa rodada. Vamos começar aqui pelo nosso portal cartológico e spoilers, mas vamos falar dos jogos antes e aí eu vou dar o meu palpite, que não vale nada, mas vocês estão aqui porque vocês gostam dele. Então, por favor, se você ainda não se inscreve, aproveita e curte o vídeo, que ajuda bastante para chegar a outras pessoas, para conhecer essa opinião daquele que você fala. Bahia e Goiás tem um dos jogos mais atraentes. Fato interessante, o Goiás não fez gol fora de casa ainda. Isso, inclusive, o que estava aparecendo aqui, o Goiás só fez gol contra o Botafogo e contra o Corinthians, quando as oportunidades que ele fez 3 e 2 gols. E nos outros jogos em que ele jogou fora de casa, fez 0 gols. E quando jogou dentro de casa contra o Palmeiras, aí ele tomou 5, mas é porque o Palmeiras também, né? Então, excelente, vai ser uma das bases do nosso time. O Bahia, que é um time muito custo-benefício legal. E para quem não tem dinheiro, isso é muito bom, muito bom. Hashtag promoção. São Paulo e Vasco fazem um jogo objetivamente favorável para o São Paulo do ponto de vista defensivo. Então, o São Paulo dentro de casa, jogando com o Arboleda e Beraldo, não tomou gols. Só tomou gol na última partida com o Arboleda e Beraldo, porque o Corinthians joga com 12 em campo. Falei mesmo, muito horrível. E falando do Vasco, não tem tido a sua melhor retrospecto. Acharia difícil a gente estar tentando buscar uma peça lá nesse jogo. Coritiba e Atlético Mineiro fazem um jogo interessante, mas o Atlético Mineiro não está com o gol provável, e aí você fica sem o gol que o Scam King. Paulinho vem de 2 gols na Copa do Brasil, seria um gol novo, mas já está altamente valorizado e não te dá a mesma confiança que o Hulk traz. Santos e Palmeiras fazem um jogo que eu acho que vai ser o Palmeiras pedindo misericórdia e o Santos pedindo misericórdia e o Palmeiras amacedando, mas difícil de prever também. O Santos agora achou o novo Neymar, David and Presidente Washington. Só que o Palmeiras vem com o seu bom retrospecto dentro, fora de casa, na Lua, em Marte. É insuportável jogar contra esse time. Por favor, Polícia Federal, deporte o Abel Ferreira. Todos pedem isso. Game Internacional é um jogo interessante se você quiser escalar o seu primeiro jogador com cartão vermelho. Então aqui a gente pode projetar de 2 a 4 cartões e um gol. Botafogo e Fluminense, 2 dos melhores cariocas do campeonato. Estranho falar isso até hoje. Fluminense jogando o melhor futebol mais bonito, o Botafogo mais eficiente, de que o Soares é uma boa opção, mas quem a gente quer escalar do ganho. Clássicos são difíceis, acho que tem jogos mais fáceis. Se você for tentar arrancar aqui, é o Tiquinho e aí a gente vai falar cano do outro lado. Bragantino e Atlético Paranaense fazem o duelo daqueles que já foram relevantes e agora não são mais. Curiosamente, já fizeram uma disputa de Copa do Sul-Americana e hoje eles disputam para ver quem faz o pior jogo que você vai ter que assistir. América Mineiro e Fortaleza aqui pende pro lado do Fortaleza. América Mineiro tem péssimo retrospecto dentro e fora de casa. Fortaleza com algumas peças interessantes. Eu gostaria de destacar Pochettino, com uma das melhores expected assists do campeonato, com 1.3. E o Moisés, que é um dos melhores expected goals da equipe do Fortaleza, se você estiver tentando acessar uma peça lá. O Flamengo, que tem a oportunidade de atualizar o LinkedIn do Luxemburgo, a gente com certeza vai acessar o Arrascaeta aqui. E se você tiver dinheiro, se você tiver todo esse poderio monetário, com certeza a zaga do Flamengo é uma boa opção, ou o Ayrton Lucas. Então, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Arrascaeta tem que estar na sua cabeça. O ataque eu acho que não vale a pena. O Gabigol com certeza vai arranjar uma confusão nesse jogo, com certeza é da natureza bem. E mesmo com o gol, o cara faz 6 pontos. Então, cara, tem que evitar. E o jogo de todos, eu que acho que o que vai ter de time azul nessa rodada é uma palhaçada. É o Cruzeiro e vai ser a base do nosso time também. Então, o nosso time vai se basear em Bahia, Cruzeiro como bases de jogadores, e a gente vai buscar algumas oportunidades no Flamengo e no São Paulo, porque dados, né? Então vamos lá. Cara, falando do Bahia, aqui tem um ponto interessante que o Cauny, ele é um dos jogadores que estão classificados como meio no campeonato, mas eles jogam mais avançado, essa é a posição média deles. Ele tem uma conexão muito interessante com os outros jogadores. Se você pensar no Biel, tem conexões mais fracas, apesar de ser um dos melhores atacantes do time. Então, acho que o Caule é um falso meia. Então, escalar o Caule meio que te dá um quarto atacante aqui.
O Tassiano é com certeza o cérebro do time, só que custa 12 cartoletas e o Claudio custa 7. Vivemos em época de vacas magras, então a gente vai tentar. Se a gente der uma passadinha aqui pelo radar, favorece muito a posição de atacante. O modelo até priorizou isso quando ele sugeriu o Vitor Jacaré e o Biel. E na visão de meia, não tão relevante assim, mas com mais cedidos pelo Goiás. Buscando um pouco mais de finalização, vou estar priorizando o Claudio. Quando a gente coloca aqui expected goals, o Tassiano é o líder do time, então eu falei assim, se você tiver dinheiro, ele é unanimidade. Se você estiver buscando algo um pouco mais arriscado, você pode estar tentando com o Gauch. Interessante que ele é não só o líder de expected assists, como líder de expected goals, como líder de expected assists. Muito incrível, e é o líder de progressive passes. É uma excelente peça do Bahia. Se você tiver o dinheiro, caso não, vai ter caldo. Pare de falar isso, pare. Se a gente olhar o mapa da rodada aqui, os atacantes, a gente vai estar priorizando atacantes do Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fortaleza. Já falei, sem o Hulk, a gente acaba perdendo um pouco dessas oportunidades. E aqui, ó, falei que era dados lá no seu amor. O São Paulo já está na zona verde para ataque. Por isso, tocaremos no homem. E aí, no meio campo, oportunidades do Flamengo. E aí a gente tem que atenção a Arrascaeta aqui, é um dos melhores nomes. Acabou de falar Tassiano, não vou mais falar Landei. Falou, não falo mais. E as oportunidades do Palmeiras, ele é o time que mais faz ponto com o meio campo, porque tem o cara endemonizado, que é o Rafael Veiga, apesar de estar jogando contra um time que não tem seguido tantos pontos aqui. Qual é o argumento para botar o Veiga? Não dá para não pôr, certo? Porque tipo, ele pode fazer tanto de 1 milhão a menos... Aliás, não, quando ele manda mal, ele faz 5. Quando ele manda bem, ele faz 40. Então você tem que gastar metade do seu dinheiro do Rafael Veiga. Então a gente vai estar também colocando ele no time, é difícil falar nada. Na lateral e zaga, a gente vai para a lateral do time que tem mais feito pontos com os laterais. Complicado fugir do homem que é Marlon. E complicado também não estar colocando o William, que está vindo do bom retrospecto, que vai jogar contra o time que tem tudo para ser DSI. E o segundo ponto é que o Bahia vai estar jogando contra o time que ainda não fez gol fora de casa. Então tem uma oportunidade de SG e uma dupla de zaga muito barata. Se você fosse escalar por scouts fora do SG, ou seja, e fora de... fora de SG, né? Porque design não sei o que é. Objetivamente, o zagueiro do Flamengo é o melhor. É o Léo Pereira, se você fizer essa inclinação. E você tem o Nino, que, cara, tem um desempenho fantástico lá. Então, gasta milhões. E se você estivesse falando de laterais, você teria Piquerez, lateral do Fortaleza. Eu vou estar acessando uma zaga do Bahia, confiando no SG. E do Cruzeiro, confiando no poder de Marlon e Williams, uma amassada do time do pé para todos mecanizados. Aqui a gente já passou sobre esses antes, não teve nenhuma grande modificação. Talvez o Tassiano agora, ele é o líder em finalizações, passou o Veiga, toda uma disputa pessoal aqui de quem é o melhor meia finalizador. Questão de expected goals, aí não tem como, o Veiga é absoluto. E depois vem o Johan, tem feito um campeonato interessante, jogou bem contra o Corinthians também. Quem sabe numa outra oportunidade que o Galo tiver um jogo mais certeza, a gente escala o Johan ainda. Quando a gente fala de laterais, a nossa dupla de expected assists, por isso a gente vai estar colocando Bruno Rodrigues, a gente vai estar colocando Gilberto. Faz muito sentido a gente colocar os caras que têm mais fornecido assistências também para eles. E do ponto de vista de desarmes, o Marlon é um semideus e você tem o William também dentro do top 10 do campeonato. Em expected goals, então não são os melhores finalizadores. Aí eu quero arriscar com o Maguinho, pô, se consagra. Falando de atacantes, Bruno Rodrigues, líder em finalização, seguido de Gilberto, excelente duplinha. Expected assists, Bruno Rodrigues também, o mais chance de a gente estar colocando os dois, pescando aqueles 5 pontinhos. E aí, líder de expected goals, esse eu gosto desse número, que, cara, sempre tende a regredir para quem vai ser o melhor jogador do campeonato. O Soares também é um nome valorável. Aí o Gabigol, é difícil você olhar isso e não ficar puto quando o cara toma amarelo porque ele gospe na cara dos outros. Mentira, ele não cuspiu, mas ele é um cara insuportável, é difícil escalar ele, mas é o segundo melhor em expected goals. O modelo, quem o modelo sugeriu? O modelo continua pesando muito no Palmeiras, infelizmente eu tenho que entender o futebol, só que pelos pontos que a gente considerou aqui, das oportunidades do Cruzeiro, do São Paulo e do Bahia, a gente não vai estar evitando jogadores do Palmeiras, estatisticamente são as soluções mais óbvias. Quem tá pingando aqui que faz sentido? Os zagueiros do Flamengo, o goleiro do Fortaleza, Maurício, se você conseguir falar isso, manda nos comentários, porque eu quero te dar parabéns. Na sua língua não tem entortado. Tassiano e Marlon aqui. Então, toda essa construção vai estar sendo priorizada no nosso time. Passando para uma escalação um pouco mais moderada, da escrita segura, tá escrito errado. O Bruno Rodrigues encaixa aqui, e aí a gente teria Fernandinho para uma escolha um pouquinho mais diferente, se você quiser fugir do mesmo. E o óbvio, o monstro, o mito, o caro,
Rafael Veiga, igual a gente falou, Paulinho aparece aqui também. Porque aparece o Roger Guedes, porque o Flamengo tá muito bom, o Roger Guedes é o único cara daquele time que consegue pontuar. E aí, já vindo aqui pra raspa do tacho, o meio campo, Caio Alexandre, que é o líder de passes progressivos do Fortaleza, excelente campeonato de Caio Alexandre. Se você estiver tentando fazer um combo com ele, Moisés, que é um pouquinho menos visado aí, Léo Pereira aparece e São Rafael, iluminado, o homem tocado pela muralha da China, é o nosso goleiro um pouquinho mais ousado, mas se você puder, e até um pouco mais barato, o Maurício e Cira Consoantes daqui. Então, o nosso time está indo nesse momento com Gilberto, Bruno Rodrigues e Caleri, os 3 ataques que a gente falou, pecinhas que você poderia colocar aqui, Paulinho, Biel. Rafael Veiga, porque você não quer ser zoado pelos seus amigos. Arrascaeta, Corinthians 7.6, melhor meia atuação do Brasil. E o Rafael Veiga, os dois. Caio, posição econômica pro Tassiano. Dá pra você tirar o Arrascaeta e colocar Tassiano e Calvi, mas aí também já apostar bastante no Bahia. E na zaga, o que a gente falou. William Marlon, o Marlon, melhor expected desse campeonato. William top 4, melhor amador, top 8 de desarmes. O time tem tudo para conseguir o SG. Não tem porque a gente vai ficar fora desse daqui. Seria o Piqueires o próximo nome. Ou você falando numa opção de São Paulo, tendo Caio Paulista. Difícil advogar para você abandonar isso pelo Caio Paulista. Dentro do Arte Gabriel Xavier fazem aquela duplinha que diz menos de 8 cartoletas e eu consigo escalar o resto do meu time e vou confiar no SG. Marcelo, consoantes infinitas, é o Murilo, Marcelo, M. Ponto. E aí o técnico mais em conta também com uma boa oportunidade, alguma coisa, Paiva. Se o seu time estiver parecido, se o seu time estiver completamente diferente, se você quiser incluir school plays infinitas e onerosas, por favor, mande nos comentários. Mas já aproveita e se inscreve, porque isso ajuda bastante a gente. Deixa aquele like. E se você quiser ter acesso a todas as análises que a gente colocou lá, inclusive com o histograma de distribuição de pontos, para você provar mais uma vez que o Tassiano é a melhor opção para rodada e o Cauri é uma montanha russa, pode entrar no nosso grupo do Telegram. Esse documento já está lá, está totalmente grátis. Só você clicar o PDF, ler, se impressionar, escolher errado e se frustrar, porque esse é o Cartola, o jogo penitenciário. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartola.